Salve, salve pessoal, eu sou o Luiz Fernando Caldeira e este é o programa Super Dicas, voltado para o concurso da Secretaria de Administração Penitenciária do Estado do Rio de Janeiro, a CEAP-RJ, que visa aí ao preenchimento de 300 vagas de policial penal. E este é o último episódio desse especial que eu estou fazendo aí do concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, né? Eu estou entrevistando professores de todas as disciplinas, aliás, já entrevistei todos e vou encerrar agora, né? Esse especial falando sobre a Lei de Execução Penal, que faz parte aí do conteúdo de legislação específica para a carreira de policial penal, juntamente aí com outros tópicos dessa disciplina. Para orientar os estudos dos candidatos em LEP, né, que é a Lei de Execução Penal, eu trago aqui ao programa Super Dicas o professor Alexandre Magno, que também é policial penal da CEAP, né? Mestre, é um prazer falar com você novamente aqui, né? Agora, dessa vez, a gente falando aqui sobre, sobre as dicas, né, para o concurso da Polícia Penal. Você que antes já tinha feito comigo aqui um programa desse entrevista, falando um pouco sobre a carreira, também orientando os candidatos, mas dessa vez a gente vai fazer uma orientação mais focada aqui na disciplina de LEP. Muito obrigado, mestre. Bom dia, Luiz Fernando. Um prazer estar aqui com você. É sempre um prazer participar e poder ajudar os alunos aí a chegarem onde a gente chegou. Com certeza, com certeza. Temos muito aí o que falar a respeito da disciplina de LEP. Mas, mestre, antes de eu começar aqui a conversar contigo, deixa eu aqui dar 2 recadinhos para quem está nos assistindo, né? O primeiro é aquele que eu sempre, né, trago aqui logo na frente, de que a Degrau Cultural está com turmas abertas para quem quer estudar para esse concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Se você tem interesse, quer saber as informações de como se inscrever, ligue agora mesmo para 21 39 70 10 15, tá? E aquele segundo recado é para que você se inscreva aqui no canal da Degrau Cultural no YouTube, para que você também deixe seu like nesse vídeo, caso goste dessa entrevista com o professor Alexandre Magno, e eu tenho certeza que vocês vão gostar, porque o Alexandre Magno aí vai trazer muitas dicas e orientações para você se dar bem na disciplina de LEP. Tá legal, gente? Vamos então agora falar com o professor, mestre, com o professor Alexandre Magno, para orientar os estudos na disciplina de LEP. Mestre, eu queria que a gente iniciasse esse bate-papo com você falando um pouquinho qual é a melhor forma, né, de estudar a disciplina de LEP, tendo aí como base o fato de que a prova está agendada para o dia 23 de fevereiro. Eu tenho montado materiais muito voltados para o visual do aluno entender a esquematização da LEP, né? Tem muitos alunos, é claro que é importante você também ler a lei, mas tem muitos alunos que têm aquela coisa de sentar e ficar lendo a lei, apenas lendo a lei, tentando decorar. Qual eu acho que seja a melhor forma, né? E era a forma como eu estudava e hoje é a forma como eu dou aula também. Eu pego um assunto específico, então, por exemplo, eu vou falar sobre classificação. Eu vou explorar todo aquele assunto, não necessariamente lendo a lei, mas explicando, fazendo os apontamentos e tentando resumir aquilo em apenas uma página do caderno, tudo que se fala sobre classificação em uma página do caderno, um resumo com setas, com apontamentos, porque ao passar do tempo, você consegue pegar, por exemplo, uma lei que é extensa, como é a LEP, e transformar ela em algumas páginas do seu caderno, de maneira que até na véspera da prova, o aluno vai fazer uma revisão, e repare, não é fazer o estudo, é fazer a revisão na véspera da prova, ele consegue otimizar esse tempo. Eu penso que a gente, para estudar não só a LEP, mas como qualquer dessas legislações, a gente precisa entender que elas são interligadas. Então, quando eu estiver falando, por exemplo, de assistência ao preso que está na LEP, eu vou procurar, por exemplo, aquele decreto 8897, que também fala de assistência, e eu vou estudar os dois em concomitância para saber quais são as semelhanças e quais são as diferenças. Perfeito. Especificamente aí sobre LEP, então você falou assim que é importante fazer um resumo, né, da lei, do que está sendo analisado a cada tópico, e, se possível, criando esses mapinhas mentais, é isso? Seria isso? Exatamente. Eu, no caso, eu já tenho feito isso, né? Nas minhas aulas na Degrau de lei de execução penal, eu já entrego para o aluno os mapas mentais prontos. E aí Legal. eu vou explicando para ele a mecânica, a dinâmica desse mapa mental para o aluno poder entender. Show de bola. Mestre, e essa disposição dos assuntos que constam aí no programa? É uma boa ordem para os candidatos seguirem ou você quer sugerir alguma outra?
Olha, eu nos meus estudos sempre segui a ordem como estava nos editais, tá? Eu tinha uma prática que era usar o marca-texto. Então, eu abria o edital, estudava aquele assunto, marcava com marca-texto. Isso, ao longo do tempo, o meu edital ia ficando todo verde. Eu ia marcando. Eu sempre segui essa ordem, nunca pulei, nunca pensei de outra forma, não. O que acontece, como eu te falei, é claro que antes de estudar, a gente dá uma passada em tudo para ver do que se trata. Porque, por exemplo, como eu falei, a lei de execução penal, ela sendo estudada junto com aqueles decretos ou aquelas leis que falam do mesmo assunto, você otimiza, estuda de uma vez só. Entendeu? Perfeito. Perfeito, mestre. E, mestre, são 6 questões para a disciplina de legislação específica para o cargo, né? E que tem aí a LEP, né? Entre outros assuntos, né? A LEP que destacou aqui por ter uma disciplina bem importante dentro desse conteúdo de legislação específica. Você está imaginando aí quantas questões de LEP dentro desse conteúdo de legislação específica que abrange outras legislações? Olha, em primeiro lugar, vale dizer que eu achei bastante injusto essa forma como foi disposta no edital. Porque a lei de execução penal é a principal lei do policial penal. É A lei de verdade. execução penal, ela é a nossa receita do nosso trabalho. Eu trabalho com a lei de execução penal embaixo do braço. Colocar 6 questões para uma matéria tão importante significa que você vai colocar 20 questões, 10, 15 questões para outras matérias. E você poderia tirar uma questão de cada matéria e colocar em legislação específica. Mas a banca não pensa assim, a banca pensa como empresa, enfim, não vem ao caso, mas cabe aqui a crítica. Eu acredito que são 2 questões de lei de execução penal, tá? Que é bem pouco, tá? São 2 questões. Você imagina? Como nós temos hoje muito aflorado essa coisa dos direitos humanos, essa coisa dos direitos fundamentais, eu até posso chutar aqui que dessas 2 questões de LEP, uma será sobre os direitos do preso. Perfeito. A gente vai detalhar melhor ali os Uhum. assuntos, né, que são importantes para a gente destacar, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, vai destrinchar isso. E, mestre, a realização de questões de provas anteriores é sempre a melhor forma, a melhor estratégia, né, de estudar durante a preparação para um concurso público. No entanto, não temos questões da COSEAC que o UF para os candidatos realizarem, né? Você tem, deve ser mínimo, eu acredito que nem tenha, né? O que fazer para suprir esse problema, mestre? Estudar na degrau. Boa. É Sabe por verdade. quê? Sabe por quê? Porque na falta de questões, eu tenho preparado questões inéditas para os alunos. Então, eu tenho pego, por exemplo, questões da FCC, da FGV, da IDECAM. Eu leio as questões, eu não copio as questões, eu leio as questões da Selecom e eu crio questões pensando como a COSEAC. Sim. E aí eu entrego para o aluno essas questões inéditas no modelo que eu acho que a COSEAC montaria. Eu já fiz isso em outros concursos e deu muito certo. Eu não vejo outra forma. Por quê? Porque as outras bancas... eu vou fazer questão da Selecom, por exemplo. A Selecom só tem 4 alternativas. Eu vou fazer questão da FCC. A FCC ela tem uma pegada mais teórica, mais rebuscada, é mais difícil. A FGV tem uma outra pegada, um pouco mais de dificultar naquele sentido de querer fazer uma pegadinha. Então, eu acho que a melhor maneira é a gente estudar com essas questões inéditas. Perfeito. E assim, a verdade é que a COSEAC não tem digamos assim, um histórico, né, uma tradição de realizar concursos para a área de segurança, então esse problema não está acontecendo apenas em LEP, está acontecendo em várias outras disciplinas, né? E aí, de Sim. fato, é mais do que nunca a preparação por meio de um curso preparatório se torna ainda mais necessária, principalmente para Sim. aqueles candidatos que ou estão iniciando a preparação agora, nunca estudaram para concurso, né? Já que eles têm, de repente, já vem fazendo concursos para a área de segurança pública, pode até conseguir estudar sozinho, né? Mas mesmo assim, né, o apoio, né, de profissionais especializados na área faz toda a diferença, sem dúvida alguma. Mestre, você acredita que a prova que a COSEAC vai elaborar
vai focar em letra de lei, ou você acha que a banca pode aí surpreender, elaborar questões, por exemplo, colocando o candidato em situações práticas e que exijam um raciocínio maior sobre a LEP? Olha, eu penso o seguinte, e te dando como exemplo a prova da Guarda Municipal do município de Campos. Era uma banca pequena também, eu não me lembro o nome da banca, mas eles cometeram um erro que foi tentar dificultar mais do que eles sabiam. E isso choveu recurso, a prova foi horrível e tal. Quando nós temos uma prova, quando nós temos uma banca que não tem experiência no assunto, que não tem acervo suficiente para isso, eu acho que é mais seguro ela colocar questões baseadas na letra da lei do que ela tentar criar uma situação e tentar dificultar e às vezes coloca uma coisa que está fora do edital e o aluno entra com recurso. Então, eu acredito que vai ser uma prova um pouco mais literal. E aí entra aquela coisa que a gente vai dizer o seguinte, é melhor conhecer a matéria do que conhecer a banca. Se eu conhecer bem a matéria, a banca não consegue me pegar. Como eu não consigo conhecer a banca, eu tenho que focar bem na letra da lei, na matéria, na dinâmica, entender o porquê. E aí volta aquela história, fazer o resumo, fazer o estudo de forma mais eficiente. E aí você imagina assim, que sejam duas questões, vai que de repente caem três, né? De repente eles podem dar metade da parte Tomara. da parte de conhecimentos específicos para a LEP, né? Mas você imagina o quê? Que vai ser. Já que a letra de lei, você acha que vai ser fácil ou não? Olha, é fácil, se for, né? Se for letra de lei, é fácil para quem conhece a matéria. Vale lembrar que uma prova muito fácil, ela é prejudicial ao aluno, tá? Por quê? Se você pensar, por exemplo, o próprio concurso da SEAP de 2012, que foi a CEPERJ, a prova foi ridícula, a prova foi muito fácil. Qual é o problema de uma prova muito fácil? É você errar uma questão e passam 1.000 pessoas na tua frente, Exatamente. né? E aí o aluno tem que pensar o seguinte, informática, direito constitucional, português, todo mundo acerta, todo mundo gabarita, porque o pessoal estuda com mais força. Quando chega na parte de execução, de legislação específica e execução penal propriamente dito, o pessoal negligencia, porque fala, são só 2 questões, são só 6 questões, eu vou aqui no que der. E aí é essa matéria que tira ou coloca você na prova, no concurso. Então, eu acredito que vão ser questões um pouco mais literais, mas é necessário fazer o estudo da lei. Não adianta tentar decorar a lei e achar que na hora vai cair uma questão daquilo que você decorou, que a chance é pequena. Perfeito, mestre. Você já disse aí, você acredita em duas questões, né? Já disse que muito possivelmente uma dessas questões vai ser sobre os direitos dos presos, correto? Foi isso que você disse Sim, anteriormente, não é sim. isso? Quais outros assuntos, então, você poderia destacar aqui que são importantes, né, para os candidatos darem atenção durante o estudo da LEP, que você acredita que tem chances para serem exploradas na prova, além dessa parte de direito dos presos? Olha, classificação é um assunto bastante importante, né? Porque é a classificação que vai fazer o preso ser movimentado dentro da cadeia, ter direitos ou não, tá? Então, eu acho que classificação e a parte de assistência, porque a LEP garante ao preso as assistências materiais, assistência material, assistência religiosa, assistência jurídica. Isso é um assunto extenso, tá? Por exemplo, o preso tem direito a ter um advogado da Defensoria Pública, caso ele não possa pagar um advogado, tá? E a Defensoria Pública, ela pode manter atendimento da Defensoria Pública, ela pode manter o seu atendimento com seus membros dentro da unidade prisional para o preso, e ela também pode manter fora para a família. Isso é muito importante, né? E na parte de assistência, por exemplo, nós temos a saúde. O preso pode contratar um médico particular de sua confiança. E aí ele vai ser atendido por um médico de sua confiança junto com o médico da SEAP, que é um médico que vai estar dentro da unidade prisional. E se houver divergência entre eles, quem decide a divergência, um quer internar, o outro não quer, quem decide essa divergência
é o juiz da execução penal. Ou seja, são assuntos que acontecem no nosso cotidiano e são assuntos que estão na LEP. Então, eu acho que vale a pena focar nesses pontos. Perfeito. Você falou classificação, não é isso? Dentro de Uhum. classificação tem alguns pontos interessantes para o candidato se atentar mais? Olha, as competências da comissão técnica de classificação, tá? A forma como o preso é classificado, tá? E a forma como ele é separado. Ele tem que ser separado segundo a LEP, ele tem que ser separado por sexo, por idade, por crime cometido. Então, a classificação vai dar a ele os conceitos, né? Que é o negativo, o neutro, o regular, o bom, o ótimo e o excelente. Isso, o aluno tem que estar com isso no sangue, porque a classificação vai dar a ele. Então, por exemplo, quando nós temos um preso que quer trabalhar, né, ele quer exercer algumas atividades internas dentro da unidade prisional para remir a pena, quem vai dizer se ele pode ou não é a classificação, porque vai levar em conta o seu nível de periculosidade, o seu comportamento, as razões que o levaram ali, essa série de coisas. Perfeito, mestre. Agora, para a gente encerrar aqui esse nosso bate-papo, com a experiência, não só de professor, mas sobretudo de quem é policial penal, que já passou aí por essa maratona, né? Digamos assim, de concurso público, conquistou a sua vaga na carreira pública. Cara, quais outras dicas e orientações você pode deixar para aqueles que vão prestar o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro? Olha, dedicar o dia inteiro da prova para a prova. Primeira coisa, isso é muito importante, tá? Eu fui guarda municipal de Niterói e no dia da prova, 14 mil pessoas faltaram à prova. Porque às vezes o aluno acha, eu moro tão pertinho, eu vou chegar. E ele não chega. Por quê? Porque engarrafa tudo, porque o trânsito é caótico, porque são muitos candidatos. Então, a prova é 1 hora da tarde. Saia de casa às 8 da manhã, senta no meio-fio lá e fique estudando na porta de onde você vai fazer a prova, né? Porque a gente vê muito aluno, e todo ano a gente vê notícia disso no Enem, por exemplo, a prova é 9 da manhã, o cara chega 9h05 e quer entrar. Não vai entrar, não vai entrar. A alimentação é muito importante, deixe bastante fruta na mochila, porque você pode comer durante a prova, não vá comer chocolate, não vá comer coisa gordurosa para não fazer você passar mal. Ingestão de água também é muito importante. Leve seu material para a prova, o seu material de estudo, ele te acompanha até os 45 do segundo tempo. Antigamente, a gente ouvia dizer assim, na véspera de prova, vá para a praia, na véspera de prova, não estude, vá descansar e tal. Isso comprovadamente não tem eficácia nenhuma. Você estudou 3 meses, 4 meses, na véspera da prova você vai para a praia, você não está com a cabeça na praia, não adianta. Então, a gente estuda mesmo na véspera, a gente estuda mesmo faltando 1 minuto para a prova, e depois da prova, aí você vai para a praia, vai fazer o que quiser. Mas no dia da prova é isso, chegar cedo, se alimentar bem, beber bastante água, levar caneta sobressalente, porque parece um negócio sobrenatural, você leva uma caneta, chega na hora da prova, a caneta falha, então aí você vai comprar uma caneta que custa R$ 2,50, você vai comprar R$ 20 na porta, que o cara está ali oportunista, então esteja preparado para isso. Documento de identificação também. Eu vejo muita gente, eu vi muita gente no meu concurso da Polícia Penal de Minas, eu vi pessoas sendo desclassificadas porque chegaram na hora da prova e esqueceram o documento. Então, leve o documento. Isso é o mínimo que você pode fazer. Com certeza, mestre. E também acho que é até importante também cuidar da parte física, né? Porque depois quem passar aí vai fazer, né? O TAF, né? É uma etapa do concurso que é muito importante, né? Nessas seleções para a área de segurança pública, né? Então também cuidado com isso, né, mestre? Estudar, Sim, se preparar sim. para o TAF em paralelo à prova objetiva, né? Eu acho que o aluno, e assim, a gente está, claro, já saiu o edital, a gente está aí há poucos meses da prova, mas o correto é o aluno se preparar para o TAF antes de começar a estudar para a prova, tá? Porque é muito importante, é um treino que necessita tempo, né? Eu, novamente, quando eu passei na Polícia Penal de Minas, né? Eu fui policial penal em Minas,
Eu treinei para o TAF sem saber qual prova eu queria fazer. Eu era guarda municipal e eu estava treinando para um TAF sem saber. E, de repente, saiu o edital da Polícia Penal de Minas Gerais e eu já estava treinando para o TAF, comecei a estudar. Então, eu acho que o aluno tem que começar a treinar ontem, quem não começou ainda. Perfeito, sensacional, mestre. Quero aqui agradecer mais uma vez essa participação no Super Dicas. Eu tenho certeza aí que os nossos alunos, os futuros alunos da Degrau Cultural, seguirão à risca as suas orientações e terão aí muito sucesso no concurso da Polícia Penal. Quero que você volte aqui em breve para uma outra conversa, um outro bate-papo a respeito de outro concurso aí, mestre. Tá legal? Um grande abraço para você e obrigado, tá? Eu queria só passar uma última Lógico. uma última agenda aqui. Eu queria dizer que no dia 28 de dezembro, eu vou estar na Degrau Cultural de Niterói, ministrando a primeira aula de lei de execução penal. Ah, Então, quem legal. tiver interesse em estudar comigo, em ter aula comigo, entre em contato com a Degrau Cultural, porque no dia 28 de dezembro, às 8 horas da manhã, eu vou estar na Degrau Cultural de Niterói, ministrando a primeira aula de lei de execução penal. Legal. Então, viu só, né, pessoal? Tem essa de Natal, de Ano Novo, não. Ó, dia 28 de dezembro, depois do Natal, ali pertinho do Réveillon, tem que estudar. O edital tá na praça, né? E vai curtir, mas curtir moderadamente, porque tem que dedicar seu tempo aos estudos do concurso da Polícia Penal, beleza? Obrigado, mestre. Obrigado a vocês que estão nos assistindo. Eu vou me despedindo aqui de vocês. No entanto, antes de ir embora, eu peço novamente para que você deixe esse like no vídeo, caso tenha gostado. Compartilhe também esse link aí da entrevista com todas aquelas pessoas que você sabe que tem interesse ou que até mesmo já se inscreveu no concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro, tá legal? Quero agradecer a audiência. Lembrar que se você perdeu algum episódio, confere aqui, né, no canal da Degrau Cultural. Temos aí uma playlist aí específica para o concurso da Polícia Penal do Rio de Janeiro. Só dá uma olhadinha aqui no nosso canal, tá ok? Eu entrevistei professores de todas as disciplinas, então aí tá ali um grupo de vídeos ali bem bacana, com todas as orientações para você se dar bem em todas as disciplinas do concurso. No mais, acompanhe as nossas redes sociais, a seção de notícias do site da Degrau Cultural, porque a gente está sempre publicando informações do que está ocorrendo de mais importante no mundo dos concursos. Tá legal? Um grande abraço a todos e até a próxima, gente. Valeu, tchau, tchau!